como advogado vende. Como você consegue construir um escritório jurídico acima da média. Então essa aí fica pro próximo episódio, tô brincando. Tá virando o Silvio Santos aqui. Eu não li esse livro não, mas minha filha número 3, né? Olha, a OAB ela tem restrições antigas. A gente já teve problema com isso, a gente já foi lá no Tribunal de Ética se defender das nossas peripécias, né? A cor, então a OAB fala coisas no Código de Ética do tipo, a cor tem que ser sóbria, a cor da logomarca, do logotipo. Não pode ter nome fantasia, né? Fase é uma sigla. Não pode ter letreiro, dependendo, né? Ostensivo. Não pode exibir imagens das... Ou seja, até o visual merchandising não pode ser um visual merchandising vendedor. Não pode. O terno é obrigatório para qualquer ato oficial, salvo no verão, em algumas localidades onde é autorizado não gravata utilizar... Também? Gravata também. No comecinho lá da minha carreira, eu já tive que descer correndo para pegar uma gravata, porque eu fui fazer uma audiência sem gravata. Então, se tiver em frente a um juiz, você precisa estar vestido... E aquela razão assim, quer ter razão ou ser feliz, né? Melhor ir de gravata e terno para garantir. Exato. Fala pessoal, Leonardo Castelo aqui direto de mais uma temporada do podcast Os Donos das Vendas, direto aqui da sede do Sales Club aqui no Itaim Bibi. E olha só que hoje eu tenho um convidado aqui super especial e esse advogado vai falar sim sobre vendas, mas cara, como colocar vendas dentro da área jurídica? Olha só que detalhe interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar contigo. Eu tô aqui com o meu convidado super especial, Gustavo Fonseca, meu brother. Prazer. CEO da Faz Advogados, especialista em direito corporativo, atua no atendimento de clientes em casos estratégicos, mediações, trabalha diretamente com startups já há mais de 12 anos e tem uma vasta experiência em holdings e em proteção patrimonial. Seja super bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Léo. Tenho certeza que vai ser um papo super interessante aqui, que a gente vai falar sobre vendas dentro do jurídico, hein? Com certeza. Eu vou aproveitar a deixa aqui que a gente está diante das câmeras. Já queria te convidar para ir lá no nosso podcast, então vou convidar aqui na frente das câmeras, você não vai poder negar. Eu vou cometer essa deselegância. Rapaz, não é que o cara sabe vender mesmo. Bora? Claro. Então fechou. Tá fechado, eu vim aqui, você vai lá depois. Boa. Prazer. Obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho do que eu sei aqui, do que eu não sei também, a gente vai desenrolando. Show de bola. Olha só, Gustavo, tem um tema, né, que é super relevante, nós tocamos isso aqui muito no Sales Club. Sabe que tem muitos empresários que vêm aqui para imersão e de repente ele está com algum entrave internamente na empresa e a empresa para de crescer por algum motivo, de repente ele não consegue identificar, ele acha que é na área de vendas e de repente na prática, conforme a gente vai se conhecendo aqui nos processos de mentoria, se chega à conclusão que tem dois sócios olhando para caminhos completamente diferentes. E você, como um super especialista, esse é um tema que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo que assistir, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, a importância de você fazer um bom acordo de cotistas antes de começar uma empresa. O acordo de sócio, acordo de cotistas, primeiro que ele não tem momento para ser feito. O ideal é que seja feito, começou a empresa, já começar com um bom contrato social, aproveitando, pegando o gancho, né? Contrato social não é modelo. Isso aí, conta o passo a passo para uma pessoa de como ela começar a empresa de uma forma Começar direito. Começar direito. Então, assim, primeiro, um bom contrato social. Eu vejo muito na prática que o contrato social, e aí não estou falando mal de contador aqui, o contador tem um excelente papel, um papel fundamental em toda empresa. Mas o contrato social não pode ser um modelinho de internet. Contrato social é aquele contrato que você faz ali, ó, eu, Gustavo e Léo somos sócios, é assim que essa sociedade vai funcionar, eu tenho tantas cotas, ele tem tantas cotas, e ali já vem uma série de regras. Então, se você pega um modelo sem entender quais são as regras que você está norteando a sua sociedade, já começou estranho, né? E geralmente a gente pega a sociedade no meio do caminho e fala, como é que está o seu contrato social? Não sei. Então, se eu puder deixar uma primeira dica aqui, conheçam muito bem os seus contratos, a começar pelo contrato social. E tem empresário que nem lê, né, Gustavo? Eu, infelizmente, acho que a maioria não lê. Pela minha experiência ali, quando a gente chega quando pega no meio do caminho, né? Quando a gente pega lá no início, já começa a fazer tudo direitinho. Mas quando pega no meio do caminho, geralmente as pessoas não têm muito conhecimento. Eu pergunto, como é que foi o contrato social? É aquele, padrão. Padrão de quem, né? Padrão do contador, padrão da internet. Exato, Se for um padrão de advogado, tudo bem. Então, o contrato social, primeiro que ele é público. Ele tem que ser levado a registro na junta comercial. Então, é ali que nasce uma empresa de verdade, a partir dali que você consegue um CNPJ e por aí vai.
Algumas coisas a gente não quer levar a público, né? Nem tudo que você combina com os seus sócios você quer levar a registro, porque na junta comercial qualquer um entra lá e baixa o seu contrato. Então o acordo de sócios, além de ser um documento extremamente importante, porque ele vai rezar, Léo, sobre 20, 25, 30 temas, né? Então, por exemplo, se alguém faltar, se alguém vier a falecer na sociedade, o que vai acontecer? O filho entra? Se alguém ficar doente, um sócio continua recebendo prolabore afastado, como que a gente faz para admitir um novo sócio? Se o sócio quiser sair, quanto ele recebe, como ele recebe, com base em quê? E se ele fizer o que, ele pode ser expulso. E por aí vai. Eu poderia ficar falando aqui, né, vários temas. E quando não tem isso tudo, pode ser o início de um problema futuro. Né? O início do fim de uma sociedade. Geralmente, né? Assim, eu digo que o seguinte, o único momento de não fazer o acordo de sócios é quando já tem um conflito societário instaurado. Né? Tem aquela frase famosa, não se conserta o telhado enquanto está chovendo. Tá. Então, a hora certa de acordar como a sociedade vai funcionar e como ela vai ser sucedida no futuro, é quando as coisas estão bem ou ainda que tenha um desentendimento ou outro que o caldo não tenha entornado ainda. Senão, infelizmente, em alguns casos é tarde demais, a gente não consegue fechar o acordo. Poucos casos, a maioria a gente consegue ali com uma boa mediação chegar num consenso, né? A gente usa uma ferramenta que é uma planilha, então ali eu pego as propostas de vários sócios, então você entende que, sei lá, que o critério de avaliação da empresa deve ser com fluxo de caixa. O outro entende que é valuation de mercado, o outro entende que é múltiplo de EBITDA. E a gente vai, olha, por que você entende isso, por que você entende isso e por que você entende isso? A gente Quais chega no consenso. Né? Porque no final das contas, o que as pessoas querem? Segurança e conforto. Nenhum sócio, né? Você não começa uma sociedade desconfiando do seu sócio. Você não vai começar um negócio ou continuar em um negócio que você não queira estar com aquela pessoa. É um casamento sem a parte boa do casamento, né? É só a parte de tocar a empresa ali. Então, no final das contas, as pessoas querem ter segurança, por exemplo, que o sócio não vai realizar aquela mesma atividade fora da sociedade, que ele não vai aliciar empregados ali para levar para uma outra empresa que eventualmente tenha, e por aí vai, diversos temas. Gustavo, até aproveitando que a gente está aqui dentro desse tema, acredito que tem aí um top 5 motivos de desentendimento societários, mas eu acho que deve ter um, que é o maior. Qual que é o maior motivo de desentendimento dentro de uma sociedade? São dois. Quando dá muito certo ou quando dá muito errado. Dinheiro. E aí tem muita coisa mal combinada, né? O contrato, a gente só sabe se o contrato é bom quando ele é posto à prova. Se você não precisa de um contrato, ele é ótimo, maravilhoso. Comprei um carro, não deu problema, o contrato é ótimo. Agora, tive um problema na porta do carro, está incluído ou não? Durante quanto tempo? Para quem que eu recorro? E por aí vai. Então, quando a sociedade está indo bem, está tudo certo, ninguém se preocupa muito com o que está previsto no contrato social, ninguém se preocupa muito com o acordo de sócio, se é que ele existe. Agora, quando começa a ter muito dinheiro, e aí eu tô com um caso desses lá, né? Começa a olhar no fino da cláusula, né? E parte, pode ser que eu queira reinvestir, porque eu vejo que a nossa empresa é uma geradora de caixa absurda. Então, ela está me gerando mais rendimento, dividendos, do que se eu investir na bolsa, ou se eu investir numa renda fixa. E pode ter um outro sócio que esteja em outro momento da vida. Cara, não quero ficar reinvestindo, eu quero colocar no bolso aqui, eu vou reinvestir na minha vida pessoal, vou passear mais, vou tirar férias. Então, quando tem essa situação de sobrar muito, por incrível que pareça, quando sobra muito dá problema, não é só quando falta. Quando falta é mais óbvio, né? Quem é que vai fazer mais aportes? Vamos continuar a sociedade, vamos descontinuar o negócio, vamos descontinuar essa linha de produtos, ou vamos descontinuar esse serviço, né? E aí eu sei que você, né, fala muito bem sobre gestão. As empresas não analisam, em regra, as linhas ali do produto, né? Olham muito para faturamento, esquecem de olhar o lucro e o fluxo de caixa. Exato. Né? O ego ali do faturamento, de dizer minha empresa está crescendo, mas quanto está sobrando e qual é o seu fluxo médio ali de recebimento, de pagamento. Então a gente vê algumas empresas entrando em dificuldade com o faturamento crescendo, 30%, 40% ao ano. Por quê? Porque a margem vem diminuindo, às vezes perdendo margem, e o fluxo de caixa não está ajustado para aquele crescimento todo. Legal. E Gustavo, uma coisa assim, até importante, só para a gente dar um fim nesse tema. Qual que é a principal diferença entre o contrato social e o acordo de cotistas? Além da questão da publicidade, o contrato social ser, né, público, registrado na junta, e o acordo você não precisa, até pode. O acordo pode ser um contrato de gaveta? Em regra, é um contrato de gaveta. É um contrato de gaveta. E uma das cláusulas que pode conter no acordo é a confidencialidade, que apenas os sócios terão acesso àquele contrato e que ele só será utilizado se necessário para garantir algum direito do sócio.
E essa é uma das principais diferenças. Uma outra diferença muito grande. A gente poderia levar tudo isso para o contrato social? Poderia. Mas imagina todo ingresso de sócio ou alteração, ou a gente levar aquele documento inteiro. Tudo bem que hoje é digital, né? Mais tranquilo. Mas a gente mesmo colocar assim todas... é uma burocracia pública, né? Imagina também que você quer tratar de prolabore no acordo de sócios, de distribuição de lucro. Política de distribuição de lucros. Toda vez que a gente atingir 1 milhão, a gente vai atingir dessa forma, ou o lucro será distribuído assim, ou as dívidas serão pagas de tal forma, ou a empresa vai ser avaliada assim. Na prática, todo você mercado... Você não vai querer seu concorrente exato. Sabendo ali dos seus limites, né, internos. Então, uma das principais diferenças é que um é público, o outro não. E no acordo de sócios, você pode ir além, né? Você não está muito limitado ali. Tanto que a planilha lá que a gente usa tem lá 50 temas. Mas nenhum acordo de sócios tem necessariamente os 50 temas. A maioria tem menos. Porque, isso aqui não faz sentido pra gente, sucessão não faz sentido, vou por outra linha agora. Faz muito sentido pra gente a gente definir como que a gente vai votar. Isso é um tema que dá bastante Isso que eu ia conversa. te perguntar agora, sobre votação. Nem sempre a votação precisa seguir o percentual societário, né? Se eu tenho 10% e você tem 90%, a gente pode acordar que os nossos votos valem a mesma coisa. Entendi. Voto por cabeça. Ou a gente pode acordar de cotismo. Se o assunto for gestão, o voto é só seu, por exemplo. Ou você tem prioridade de desempatar. Se o assunto for vendas, aí é comigo. Se o assunto for marketing, é com fulano. Tem várias formas de você estruturar o critério de votação que não seja só seguindo ali o percentual do contrato social. Então, aquele sócio minoritário, que na hora de distribuir o lucro, ele tem um pouco menos de lucro, às vezes ele tem uma relevância muito grande na sociedade. Com certeza você conhece empresas assim. Alguém que era, sei lá, administrativo, virou gerente, aquele cara ganhou uma relevância tamanha, Sim. aquela mulher ali ganhou uma relevância tamanha, que veio a virar sócio. Aí não faz sentido, na hora de virar sócio, limitar os poderes de decisão dessa pessoa que vinha contribuindo tanto com o negócio. Então, o acordo de sócio ele vai trazer ali, nesses assuntos, o voto dela vale por 2, vale por 3, ou vale por cabeça, e por aí vai. Então, dá para combinar muita coisa. Show de bola. E, Gustavo, a gente está esquentando nos temas aqui, hein? Que esse já é um tema, né? Acho que, apesar de simples, complexo, né? Teria que ser simples, mas a grande realidade é que eu não vejo os empresários tratando ele com a seriedade necessária. Esse esquenta quando vira processo, Léo. Não queira ter um processo societário. Seja lá onde você estiver no Brasil, não queira ter um processo societário. Os juízes não estão preparados para lidar com processos societários. Sabe que eu tava... Juiz não é empresário. Olha que tema interessante. Eu estava hoje de manhã com um grande nutrólogo brasileiro aqui, um dos caras que é um dos maiores cases mundiais. E ele estava me contando que foi feita uma pesquisa científica mesmo. E foi percebido que os juízes, eles tomavam decisões mais duras no final do dia. As decisões eram mais duras no final do dia. E aí passaram a alimentar os juízes no decorrer do dia para ver se diminuía um pouco a ansiedade, uma série de coisas comportamentais, cansaço, etc e tal. E tiveram a percepção que as decisões ficaram mais favoráveis, ou seja, menos duras, né? Então, de novo, se você puder evitar uma decisão que... A gente gosta de falar sobre a cabeça do juiz. Ninguém sabe o que vai passar. Foge do seu controle. Né? Foge do seu controle. Quando a gente faz uma análise para qualquer processo judicial, a gente vai dizer que você tem 25%, 50% ou 75% de chance. Nunca é 0 e nunca é 100. Porque, sempre você tem uma chancezinha de perder. E tem, mesmo que a chance de ganhar seja muito boa, né? Então, assim, deixar uma sociedade ser julgada por um juiz que nunca vai ser imparcial, não existe. Isso, assim, está escrito na lei, né? Que o juiz é imparcial, ou seja, ele não toma partido de nenhuma das partes. Ninguém é imparcial. Todo mundo tem uma história. Então, se eu tenho uma história que o meu pai foi traído por um sócio e eu sou juiz e pego um caso para julgar, se eu conheço um amigo que passou por um problema, isso está aqui no meu subconsciente. Teoricamente, já tem um pré-julgamento antes. Nenhum é imparcial. Então, assim, a gente, inclusive, quando tem um processo, a gente fica esperando aonde que vai cair. Porque a distribuição do processo é por sorteio. E a gente já tem alguns juízes que a gente sabe qual é o entendimento dele. Que ele segue, né? Se cair naquele fulano lá, nós vamos ter mais trabalho. Se cair no fulano, pelo menos ele entende contabilidade. Porque tem isso, né? Um juiz precisa saber de contabilidade, de gestão, de marketing, para decidir sobre uma empresa. Trazer esses temas à tona, né, time Seus Clubes? Caraca, que legal. Olha só, Gustavo,
Tem outro tema aqui que para você, principalmente, que é um advogado, está aqui no Seus Clube junto conosco no Elite, né? E é um cara que eu considero muito inovador para o segmento, que vem trazendo aí muitas coisas legais, até acredito eu, por você trabalhar no mercado de startup também. E eu queria entender um pouquinho, cara, o quanto a inteligência artificial ela vem hoje influenciando em processos, em tomadas de decisão e talvez até, por que não, em defesas, se os advogados vêm utilizando isso nos seus processos. Senão quem não está utilizando deveria, né? Ponto. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Assim como o direito é uma ferramenta, mas a inteligência artificial é uma ferramenta para quem trabalha com direito. Então, assim, ou você vai utilizar a seu favor, ou, mas vai substituir o advogado? Eu não acredito nisso. Tem 2 livros que eu gosto muito do Richard Susskind. Um chama Tomorrow's Lawyers. Ele escreveu esse livro, salvo engano, em 2013. Eu li esse livro em 2016, mais ou menos, e até hoje o livro é atual. Que ele traz questões como a substituição de tecnologias, né, o cliente estar mais informado, porque o cliente hoje ele entra no Google, ou no ChatGPT, ou no Google Powered by ChatGPT, e faz uma pergunta e já chega no escritório, olha, fiz essa consulta aqui ao ChatGPT, ele me respondeu isso aqui, quero que você valide. Às vezes é isso que acontece. Mas a gente utilizando como ferramenta, inúmeras ferramentas. Então, assim, ele pode ser utilizado para produzir conteúdo, pelo menos ali, o esqueleto do conteúdo. Ele pode ser utilizado para programação, mesmo programação de, vou fazer tais atividades e tais dias. Você sabendo dar o comando certo, ele cria a tabela para você, dos dias que você vai, né, fazer tal atividade, estudar tal tema. Então, quero pegar um livro e dividir para estudar ali durante a semana. Ele consegue. Ele consegue entregar partes da petição, aquela parte que não depende do raciocínio humano, que é coleta de dados já disponíveis na internet. E uma das coisas que a gente usa muito lá no escritório, que está funcionando legal, é o tributário. Um trabalho que a gente levava ali 6 meses para fazer, 7 meses, hoje com 15 dias, dependendo da empresa, se for muito grande, com 3 semanas, a gente consegue fazer um diagnóstico completo de passivos, ou seja, se a empresa tem algum passivo, se ela poderia tomar algum auto de infração e ela não está sabendo disso, e de oportunidades também. Se dentro da própria empresa, não é venda de crédito tributário não, tá? Que é super mal visto assim pelo mercado, infelizmente, por muitos picaretas que passaram por aí. Já me ofereceram muito, viu, Gustavo? Nossa, muito. Eu mesmo tenho um arrepio disso. Quando chega algum cliente, às vezes, fala, me ofereceram um crédito aqui, vamos com calma. Então, assim, a ferramenta hoje ela é muito simples, porque você acessa um link, cadastra o certificado digital ou a procuração eletrônica, a própria ferramenta baixa todos os dados, cruza os dados, processa dia e noite, hospedado no Google, no Amazon. Hoje é praticamente 100% no Google a ferramenta que a gente usa, a hospedagem dele, então super seguro, né, risco de vazamento no mundo inteiro é mínimo. E aí com 2, 3 semanas eu consigo te entregar uma foto de verdade, assim, com gráfico de pizza, com a linha do estoque, o produto, né? Se você vende lá, eu sei que você gosta de carro, né? Então você vende ali um pistão do seu carro, tal, tem 3 itens declarados e no seu estoque tá assim. Então ele vai no detalhe. Fazer isso manualmente dava um trabalho enorme pra gente e a gente não conseguia chegar no detalhe. É claro que, o que a ferramenta faz? Ela busca o que a gente parametrizou. Então, eu ensino para a ferramenta, verifique se há, por exemplo, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Aí eu ensino para ela o que é aquilo e ela vai começar a cruzar os dados e ver se na contabilidade foi feita essa dedução. Então, a gente vai ensinando a inteligência artificial, mas ela aprende também quando a gente ensina e ela vai fazendo isso de maneira automática. E isso tem dado resultados bem legais, principalmente para as empresas que estão no lucro real, né, que é um dos regimes de tributação. A inteligência artificial está chegando num nível absurdo, né, Gustavo? Chega a ser assustador, né? Para você que gosta de música, eu também gosto de música por causa do meu filho. Eu tava vendo um vídeo, cara, que você brifa a inteligência baseada no que você quer, compor uma música, eu quero compor uma música. Ou escrever um livro. Ou escrever um livro de ficção. Exato, baseado em tais e tais palavras, mas o que eu achei interessante da música foi porque foi colocado dentro de uma ferramenta, a inteligência artificial, você falava as palavras, o que você queria colocar de instrumento, a voz do cantor, e a inteligência artificial fazia a composição da música e já colocava na voz do cantor cantando. Cara, é assustador, né? Imagina o poder disso. Já sai com a partitura, né, para todo mundo tocar. E aí eu fico pensando no advogado que utilizar isso nos seus processos, né? Para
para a construção justamente dessa parte mais operacional. É o que eu falei, assim, ou usa ou usa. Não tem muita opção. Exato. A gente está falando aqui de um início ainda. Ainda é muito incipiente, né, a inteligência. ChatGPT tomou escala tem o quê? 3, 4, 5 meses. Imagina isso daqui a 6 meses. Que outras ferramentas estão sendo desenvolvidas e a tecnologia, né, cada vez mais é mais fácil de você romper ali o diferencial competitivo do seu concorrente. Se o diferencial dele for tecnologia, inteligência artificial não é diferencial competitivo, é uma ferramenta. O diferencial é saber usar a ferramenta. Aí eu quero fechar esse link tudo aqui do que nós estamos falando, né? Então, primeira pergunta foi muito técnica, né? Um advogado se forma, ele tem que ser bom tecnicamente. Segunda pergunta está relacionada à inovação. Então, o escritório jurídico hoje precisa estar dentro de um processo de inovação. E a terceira pergunta é, porque quando você veio aqui no Sales Club, e um dos tópicos que você falou, né, que uma das abordagens que você mais gostou foi a questão da cultura organizacional, né, de como formar essa cultura, e eu queria entender o que você aproveitou aqui no Sales Club e sobre cultura organizacional dentro de um escritório jurídico. Quais são os principais desafios? Primeiro, assim, dividindo a resposta em partes, né? A gente não se forma pronto para advogar. A faculdade de Direito, ela forma processadores de pessoas, né? Não forma consultores, não forma pessoas que sabem lidar com o cliente. O advogado, ele não sabe, não conhece de contabilidade, então ele não conhece os números do próprio escritório, se ele for advogar sozinho. Se ele for para uma área como tributário, que precisa entender de contabilidade, ele não sabe. Então não tem, Léo, uma cadeira dizendo assim, olha, se vocês forem advogar, tem 10 softwares aqui que a gente vai ensinar vocês o básico, como utilizar para gerir um processo, como gerir um card, como gerir uma consulta, como apontar horas. Então a gente forma muito cru, né? A experiência prática é que leva a gente ali aos poucos e se adaptando. A nossa pegada sempre foi lá na fase, né? Foi uma gestão desde o início. A minha gestora, o escritório vai fazer 20 anos esse ano. 20 anos? 20 anos. A minha gestora está comigo há 19. Foi fruto de uma fusão, a FAS, e há 19 anos que ela está lá. Então, né, a Elais, ela fez o Sales Club aqui na edição passada. Sim. E só para vocês saberem, tá? É o nosso escritório jurídico aqui do Sales Club. Eu vou deixar a dica para vocês, hein? Boa. Isso aí, por exemplo, você pode fazer, mas eu não posso, sabia? A OAB não me permite. Depois a gente fala disso. É o próximo tema. Eu quero saber como é que advogado vende daqui a pouco. Pra gente é um pouquinho mais difícil. Mas assim, a gente não se forma pronto, então, no nosso caso, a gente sempre teve os indicadores muito na mão, os números ali, né? E a gente tinha acabado sob o ponto de gestão, a gente tinha acabado de fazer um grande planejamento estratégico, com um consultor de fora, montamos um conselho. E aí, quando eu assisti ali a sua palestra, para mim foi validar muitos conceitos. Eu fiquei feliz de ver que, assim, 90% ali do que você estava mostrando, a gente já estava planejado, né? Não estava tudo executado, mas uma boa parte executado, uma boa parte planejado, faltando um ajuste fino aqui e ali. E cultura sempre foi uma pegada muito forte nossa. Por essência... Desculpa te interromper, mas é difícil ver um escritório jurídico com uma cultura forte, né? Geralmente sou convidado para falar, para palestrar sobre cultura, sobre venda, sobre temas não jurídicos. Por isso mesmo, porque é difícil encontrar no nosso meio, né? Sim. É tradicional ainda, é burocrático, é tudo isso, né? Mas cultura foi uma pegada nossa por essência mesmo, a gente sempre foi de relacionamento, né, com as pessoas ali, de se importar de verdade com as pessoas. E precisa estar muito alinhado com o resultado. Né? Culturas, tem aquela frase, né? Cultura come a estratégia no café da manhã. Isso vale de um lado ou de outro. Cultura sem estratégia não funciona, estratégia também sem cultura você não consegue alcançar. Então, nossa estratégia genérica é relacional. É ter um relacionamento próximo com o nosso cliente. Né? O nosso perfil é cliente que entra e fica. É relação de longo prazo. Então, tem clientes que estão comigo desde que eu me formei. E estão lá até hoje, e é o modelo que a gente cuida de tudo para as empresas. A gente fala que a gente é o seu último advogado. Por quê? Porque depois que entrar aqui, a gente vai resolver tudo da sua empresa e da sua família, e não precisa procurar outro, concentra tudo aqui. Então faz sentido ter uma cultura que as pessoas estão felizes, né, que a gente se importa de verdade com as pessoas ali no dia a dia, proporcionar um bom ambiente de trabalho, e aí eu estou falando de estrutura física, né, cadeira, mesa, tela, eu estou falando de valorizar as pessoas no dia do aniversário dela. Tem um negócio que a gente faz lá que faz muito sucesso, que é o Fazversário. Então,
Todo ano de empresa você tem a pessoa, né, decora, ganha presente e tal. É bem legal, né? Tem um comitê de endomarketing que é tocado pela equipe, né? Eu nem sabia o que era endomarketing, a gente já praticava isso desde o início. Só não sabia que era o título ali, endomarketing. Enfim, várias iniciativas e principalmente, Lau, quando as pessoas não estão numa fase boa. Eu vejo que assim, elogiar é fácil, né? Parabéns, bom trabalho, motivação, bateu meta. E para dar o feedback na hora. E para proporcionar à pessoa uma oportunidade de evoluir, que ela merece. E para demitir a pessoa também. Né? Porque demissão também é um desrespeito. Se você tem uma pessoa desalinhada com o seu time, com a sua cultura, sim, é um desrespeito com o restante da equipe. Exato. Você manter aquela pessoa. E a gente já teve caso brasileiro, paternalista, a gente ainda com essa coisa de querer ajudar e valorizar as pessoas, e a gente postergando ali uma demissão às vezes, né? Não, a pessoa tem salvação, a gente vai conseguir trazer ela do nosso jeito, a gente vai conseguir. E aí, num belo dia, a gente, vamos enfrentar esse assunto, vamos conversar com fulano lá, com a fulano, vamos demitir, e aí a pessoa vai para uma melhor. Por quê? Porque ela encontra, às vezes, uma pessoa que tem um perfil tradicional e está no escritório diferente, e aí não se enquadra tanto ali, aí vai para um escritório tradicional e decola. Às vezes então é falta de respeito, às vezes, até com a pessoa, deixar de ir. Um descasamento cultural, né? Exatamente. Cultural. Nem todo mundo precisa ter essa cultura. Tem uma história muito legal do PicPay, né? O PicPay a gente acompanhou desde o dia zero ali, né? Quando eles tiveram a ideia, a gente fez um parecer, se aquilo ali era crime ou não, ter uma carteira digital, na época não existia, né? E um belo dia eu passava lá toda sexta-feira, num determinado momento eles estavam crescendo muito, eu tinha que ficar lá toda semana. E aí tinha um grupo de arquitetos, assim, medindo as coisas. Aí na parede, media a parede, aí pegava a caneca, pegava o tambor, pegava não sei o quê. E aí um dos fundadores estava lá, ele falou assim, desculpa, assim, pode medir o que vocês quiserem, mas o que vocês estão fazendo? Ah, não, porque a gente está criando um setor de inovação aqui na empresa, tipo um hub, e a gente quer pegar a estrutura física aqui igual a de vocês. E aí ele falou uma coisa mais ou menos nessa linha, né? Olha, fica à vontade, pode copiar. Mas pra gente isso aqui faz sentido. Quem tá atendendo ali dentro, que você tá vendo, ele tá falando com o meu usuário o tempo inteiro. Por isso que ele tá de pantufa, por isso que ele pode, enquanto tá no chat, ouvir um rock aqui no ouvido, por isso que tem açaí na geladeira, por isso que tem esse tamborzinho bonito, por isso que tem... E por aí foi. Pra gente faz sentido. Pra empresa de vocês, não vou falar empresa, mas é um setor completamente diferente, tradicional, querendo dar um passinho pra inovação. E aí já queriam copiar o PicPay, a estrutura física do PicPay. Então assim, não adianta ser forçado. Cultura é semente, cultura tem que ser verdade, tem que dar exemplo. Pegar a cultura, assim, essa vai ser a nossa cultura, e impor de cima para baixo, até hoje, pelo menos, eu não vi dar certo, não. Cultura não é algo que está na parede, cultura é algo que acontece baseado nas atitudes do time. Todo dia. Todos os dias. E tem até uma frase que eu gosto de falar bastante nos seus clubes, né? Que tem aquela questão, como que você faz um negócio acontecer? Cultura forte, plano estruturado. E aí você fala assim, teoricamente, a cultura conversa o tempo todo com planejamento estratégico. Eu gosto até de falar diferente. A cultura organizacional é o plano estratégico da empresa. Quem constrói cultura forte faz empresas se tornarem empresas vencedoras, porque quem faz o negócio acontecer é o time, são né, as Gustavo? pessoas. E aí, quando a gente fala... Demoram, né, as pessoas, assim, até... Eu não entendo. Eu atendo pessoas, meus clientes são todas pessoas. Seja empresa, né? Todas as empresas. São pessoas que eu lido com elas. Eu não lido com o CNPJ fictício. Exato. Meus colaboradores são todas pessoas. Por trás do CNPJ tem um CPF. Então, assim, não faz sentido ainda quem não se tocou para esse ponto de quão importantes são as pessoas, seja lá qual é o seu cliente, seja lá qual é o seu produto. Gustavo, eu tô ansioso para te fazer essa pergunta aqui. Tô ansioso para fazer essa pergunta, porque, cara, talvez seja o mais polêmico de todo o podcast aqui. Que é como advogado vende. Como você consegue construir um escritório jurídico acima da média? Então essa aí fica pro próximo episódio, tô brincando. Ó, tá virando o Silvio Santos aqui. Eu não li esse livro não, mas minha filha número 3, né? Olha, a OAB ela tem restrições antigas. A gente já teve problema com isso, a gente já foi lá no Tribunal de Ética se defender das nossas peripécias, né? A cor, então a OAB fala coisas no Código de Ética do tipo, a cor tem que ser sóbria, a cor da logomarca, do logotipo, né? Não pode ter nome fantasia, né? FAS é uma sigla, não pode ter letreiro,
dependendo, né, ostensivo. Não pode exibir imagens Ou seja, até o visual merchandising não pode ser um visual merchandising vendedor. Não pode. O terno é obrigatório para qualquer ato oficial, salvo no verão, em algumas localidades onde é autorizado não Gravata utilizar... também? Gravata também. Também. No comecinho lá da minha carreira, eu já tive que descer correndo para pegar uma gravata, porque eu fui fazer uma audiência sem gravata. Então, se tiver em frente a um juiz, você precisa estar vestido. E aquela razão assim, quer ter razão ou ser feliz, né? Vamos, melhor ir de gravata e terno para garantir. Exato. Mas assim, tem uma resolução recente que prevê de maneira um pouco mais clara o que pode e o que não pode. O que acontece na prática é que as OABs são entes políticos. Né? Quem está na OAB, os presidentes da OAB, eles foram votados pelos advogados das suas seccionais ali. Os estados têm as OABs estaduais, alguns estados mais de um, e aí eles são votados. Então, é uma relação política. Então, em regra, né, o Tribunal de Ética, a presidência, a diretoria, ela está muito ligada ali, ou em alguns estados a jovem advocacia é muito grande, outros estados são bancas tradicionais que têm muitos advogados. Então, você vê São Paulo diferente do Rio de Janeiro, diferente da Bahia, diferente do Espírito Santo. São Paulo é mais liberal em temas de publicidade de internet, publicidade online. A Bahia, teve um caso na Bahia que a pessoa estava usando uma máscara na época da pandemia, com o logotipo aqui do escritório, tomou uma penalidade do Tribunal de Ética. Então, assim, tem muita coisa que não pode, né? E isso ainda acredito que foi mal interpretado, tanto por alguns advogados que deixam de fazer o que pode ser feito, porque não entendem, não pararam para estudar ali, né? Estudam todas as leis, processo civil, processo penal, menos o Código de Ética e Disciplina. E também é mal interpretado às vezes pelos tribunais de ética. Mas tem muita coisa que pode fazer. Então, um grande filtro que todo advogado pode fazer, conteúdo. Né? Aquele tema que é, você sabia? Então, você sabia que o acordo de sócios, você sabia que a inteligência artificial, você sabia, isso tudo pode. Né? O que eu não posso fazer? Pegar isso para trazer a pessoa para o meu escritório. Então, clica aqui para me contratar. Clica aqui para falar comigo. Isso. A geração de conteúdo, ela pode ser uma abordagem no processo de prospecção? Por exemplo, um podcast igual esse, né? Ela é a principal abordagem. Ela é a principal abordagem. O que é permitido... Você não está aqui vendendo. Teoricamente, você está aqui... A gente está, né? Mas vamos falar que a gente está né? aqui A gente vai na padaria e a gente está vendendo. A gente está aqui mostrando o tamanho da sua autoridade e através da sua autoridade, com certeza, muitos clientes vão procurar a FAS. Isso pode. O principal grande categoria é o marketing de conteúdo, que é você justamente produzir, informar e... Educar o mercado. O cliente, entregar algumas coisas de graça, assim, também, né, com relação ao que pode, o que não pode. Agora, tem uma turma nova, né, como eu estava dizendo, assim, dependendo da configuração da OAB, há uma grande discussão. Proibir e restringir essa publicidade, principalmente a publicidade digital. Eu estou protegendo os grandes escritórios que não sabem se comportar nesse meio, e aí eu te falo, você sabe disso melhor do que eu. Não adianta só dinheiro. Exato. A mensagem tem que ser boa. O conteúdo tem que conectar. Exato. Pode despejar um caminhão de dinheiro que, se for ruim, o efeito vai ser negativo. Ou isso está protegendo a jovem advocacia, que, se for competir com esses grandes, não vai ter o mesmo recurso para investir em mídia online. Né? Esse é um grande debate. Eu vejo que a jovem advocacia, todos que eu converso, né, vou palestrar agora, semana que vem, num evento lá deles, eles estão doidos para que o negócio seja liberado o mais rápido possível. Porque eles transitam muito bem no digital. Né? Eles fazem campanhas direcionadas, eles conseguem fazer informativos. E eu vejo que é uma questão de um pouco de reserva de mercado dos escritórios mais tradicionais e que sabem que, se esse negócio liberar, tá bom do jeito que tá. Eu tô ganhando dinheiro aqui há 50 anos, né? Fazendo do jeito que eu faço aqui. Se mudar, eu vou ter que me adaptar. E quem vai sair na frente nessa mudança vai ser essa geração que conversa melhor no meio digital. Então, a minha leitura, isso não tem escrito em nenhum lugar, a minha leitura é que quem vai ser mais beneficiado o dia que a gente liberar um pouquinho mais as amarras vão ser os jovens advogados, que têm muita dificuldade de captar cliente, que têm muita dificuldade de crescer. Né? O Brasil é o país com mais advogados per capita do mundo. O maior número de advogados? Por pessoa, né? Sim, do mundo. Sim. O maior número de ações trabalhistas também do mundo. Caraca. Mas é muita oportunidade por trás desses muita números, oportunidade. Né? Tem áreas assim, por exemplo, o Brasil é o país dos endividados. Né? Tem alguns dados que diz que 75% das pessoas têm algum tipo
tipo de dívida ou empréstimo. Então, você olha para o mercado de direito bancário. É um mundo, né? Eu tive semana passada num podcast com um advogado que atua dessa área, e ele estava dizendo, ele dá a mentoria e já formou lá mais de 300 alunos. Eu perguntei para ele, Daniel, o nome dele, Daniel, você não está criando concorrentes, não? Ele falou, cara, se todos os advogados fossem para essa área, ainda não dava conta de atender. Então, um pensamento assim de abundância e de atender o mercado. Legal. E eu não vejo isso nas bancas tradicionais, nos escritórios tradicionais. Esse pensamento de abraçar o mercado, de oferecer ferramentas para quem está chegando. Eu queria aproveitar um pouquinho dessa abordagem desse assunto aqui para uma pergunta, né? Tanto você quanto o seu sócio, vocês vieram em edições do Sales Club, né? Você veio em uma edição, seu sócio veio em outra. E... Tô trazendo mais gente. Tá trazendo mais gente. E acaba assim, né, Gustavo, que quando você vai levar a mensagem de tudo que você vê aqui em 3 dias, você não consegue levar com a mesma energia, com a mesma força e nem com o mínimo de detalhe para acontecer a transformação. Então, primeiro... nem a primeira palestra ali. Se eu for pegar as primeiras 4 horas de palestra, eu anotei 12 páginas e na hora de repassar... São muitos insights, né? Às vezes um detalhe que transforma o seu negócio você não consegue transmitir, né? Mas a pergunta era justamente essa. Você veio em uma edição, seu sócio veio em outra, vocês entraram em um acordo que realmente fazia sentido, vocês entraram dentro do nosso programa de acompanhamento, que é o Elite, que não é só um programa de acompanhamento, é um programa de muita troca entre os próprios empreendedores, são muitos mentores acompanhando e falando sobre temas específicos. E eu queria entender, o que foi o aprendizado mais transformador dentro da imersão e o porquê vocês tomaram a decisão de entrar no Elite? Primeiro, Léo, o momento foi assim, se eu tivesse planejado tudo, talvez eu não teria planejado tão bem quanto o que aconteceu. A gente tinha acabado, no recesso ali, né, a gente tem uma certa folga por causa dos processos. São milhares de processos que a gente tem, dezenas de milhares de processos. Então você imagina o tanto de trabalho que isso dá. No recesso a gente não tem esses processos, a gente só fica com a parte de consultoria. As empresas não param, né? Os processos sim. Então a gente aproveitou o recesso para fazer um planejamento estratégico mais robusto. Com o Rodrigo Miranda, que você conhece também, conheço. Ele veio, a gente trouxe ele, né, como um conselheiro externo. Brother, abraço Rodrigo, fundador da Zite, empreendedor serial aí, grande fera. E aí, quando eu olhei para o planejamento, tinha lá 70% do que a gente tinha para fazer estava relacionado com estruturação do setor comercial, marketing e vendas, iniciativas. E isso está comigo, né? Essa é a minha área. Então, quando eu vim fazer priprimeiro veio um sócio antes de mim. Ele já voltou de lá falando, você é farmer, você é closer. Calma, respira, irmão. Peraí, eu não tô entendendo o que você tá falando. Não, porque você tem que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso, mas o que você tem que fazer mesmo é lá na imersão. Então, vamos lá. Aí eu vim na imersão, a primeira palestra foi a do Consul, né, quando eu fiz. E realmente, assim, eu gosto de anotar as coisas, né? Anotei muita coisa. E já olhei para aquilo e falei, ferrou, né? Como é que eu vou implementar isso aqui tudo na segunda-feira? Aí eu olhava para minha agenda cheia de compromisso. Eu teria que ter a agenda... Cheia de coisas na operação, né? Coisas, pessoas, tudo encaixado ali, né? Eu teria que ter semanas livres para talvez conseguir passar aquilo. E teve uma outra questão também, que ele veio, né, e viu uma coisa, eu vim e olhei sobre outro aspecto, a minha gestora veio fazer e olhou sobre outro aspecto. Ela puxou sardinha pro lado. É natural, a gente acaba prestando mais atenção com o que a gente tem, com o que é a nossa área, a gente tem afinidade. Então, primeiro, era muita coisa para fazer. A gente não ia conseguir colocar aquilo tudo de pé, né? A parte de gestão foi muita validação para mim, deu um certo conforto. Do que a gente passou ali 3 meses fazendo, né, no meio do recesso ali também, até depois, estamos no caminho certo. E eu abria, assim, o planejamento e comparava, que legal, tem uma validação aqui de alguém que tem uma puta história para contar e tá aqui validando. A parte de vendas, ao mesmo tempo, né, que eu tenho um perfil, assim, de vendedor, né, e concordo com muita coisa que o Conser fala ali, do estigma do vendedor, né, o vendedor, né, não tem orgulho de ser vendedor, e aquilo tudo, e que toda empresa é uma empresa de vendas, né, a diferença é que a gente vende serviço jurídico, outra empresa vende parafuso. Exato. Na prática, eu tinha ali 40 pessoas na equipe, e eu e mais um no comercial. Em vendas. Eu desempenhando o papel de CEO e diretor comercial ao mesmo tempo, então eu era meio já. E aí tem um Tufi, que trabalha comigo até hoje, né? Trabalha comigo, mas na época éramos só eu e ele. Então eu comecei a olhar as estruturas, né, de organização de equipe, estruturação de
SDR, closer e tal, e entender, né, se uma mesma pessoa faz a cadeia inteira ou se ela faz fracionado, quantas vezes ela consegue fazer o processo inteiro. E aí foi até uma sensação assim, caramba, por que que eu mesmo não cheguei a essa conclusão sozinho antes? Porque eu já acredito nisso. Eu já entendo que tudo parte de vendas. Validar, precisava de alguém me passar isso de maneira estruturada. E aí, além de passar de maneira estruturada, beleza, agora eu tenho conhecimento. Aí pra mim, a grande sacada é não cair na armadilha do conhecimento. E achar que agora eu já sei. Ok, você já sabe, mas vai fazer o que com esse conhecimento? Porque eu não vou ter braço para implementar isso aqui. Então agora a gente está implementando a máquina de vendas. Hoje a gente teve reunião, a gente já usava o Pipedrive, né, que é um CRM, um software ali de gestão de clientes. Hoje a gente estava fazendo a troca ali dos funis, inbound, outbound. Quem não estiver entendendo, gente, vem fazer a imersão que depois a gente conversa sobre esses temas melhor. Então, eu já estou vendo na prática. Hoje eu tenho equipe, hoje já são 6 pessoas, eram 2. Né? Eu estou falando de 2 meses para cá. Então, para mim fez muito sentido. Validar a parte de gestão, entender, né, algumas coisas de growth que o Lassans fala, eu posso fazer, desde que sejam relacionadas a conteúdo. A parte de vendas tem muita coisa que eu posso fazer, desde que sejam relacionadas a conteúdo. Equipe, né, eu estava vendo tanto de oportunidade que eu não estava conseguindo dar atenção. Eu estava tendo que escolher entre uma oportunidade ou outra. Agora eu tenho equipe. Né? Então, acho que não vou falar muito, não, vou deixar para vocês venderem aí, né? Que vocês que são os donos das vendas. Que transformação, que transformação. Gustavo, até para encaminharmos aqui para a parte final, queria falar para vocês que estão assistindo, sabe esse cenário que vocês estão vendo aí no fim, viram pessoas ali arrumando cadeira, mesa, telão, vai acontecer mais uma edição do Sales Club, que vai começar amanhã, são 3 dias de evento. Essa imersão ela acontece todos os meses aqui na nossa sede, aqui no Itaim Bibi. Eu quero deixar o convite para você se inscrever, entrar nesse link aqui, que com certeza absoluta vai ser mega transformador dentro da sua empresa. E, Gustavo, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Papo super agradável, cara. Falar sobre jurídico nunca foi tão fácil e nunca passou tão rápido. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem agora para quem está começando o seu escritório jurídico, cara. Pro advogado? Pro advogado. Se Tá. o cara acabou de sair da faculdade e ele tá com o que, puta, eu quero montar meu escritório. Cara, qual que é o passo a passo e o que vai ser mais rápido para essa pessoa performar? Olha, primeiro passo é definir onde você quer chegar. Né? Tem aquela da Alice que todo mundo fala, para onde você quer ir, tanto faz. Então, qualquer caminho serve. Então, definir a sua estratégia de longo prazo. E eu entendo que no começo, a estratégia é sobreviver. É pagar as contas do mês. Mas o cuidado é para não deixar essa estratégia de sobrevivência te desviar da estratégia de longo prazo. Então você começa a sobreviver ali, eu preciso de 5 mil, daqui a pouco 10, né? O gosto não retroage, ele vai aumentando, seu Daqui gosto, seu paladar ali ali, de 2.000. e por aí vai. E quando você vê, se você não tomar cuidado, você está há 10 anos desenvolvendo a sua estratégia de sobrevivência, já com equipe, já com estrutura. Então, assim, primeiro lugar, ainda que você não possa desempenhar isso no dia 1, definir aonde você quer chegar. Eu vou atuar com, e aí sem juízo de valor sobre áreas, estou dando exemplos aqui, tá? Vou atuar com presos, né? Porque é uma área que eu não gosto. Mas vou atuar com criminal para eu conseguir ganhar o dinheiro, porque eu quero mesmo é fazer tributário. Né? E o tributário eu preciso de uma relevância, eu preciso de um tempo. Ok, traça um plano. Quando que você vai deixar de fazer o criminal? Quando que você vai dar o próximo passo ali de, agora eu vou de novo entrar numa situação de risco aqui, mas é porque eu estou indo onde eu quero. A partir daí, estruturar muito bem o que você vai medir. Né? Não precisa ter um ultra planejamento estratégico com BP, com modelagem financeira. Isso ótimo para quem pode fazer. Mas o mínimo, né? Os indicadores, eles indicam qual o caminho que a gente está indo, onde que a gente está chegando. Eu ouvi numa certa imersão aí, que quem não está medindo não está gerindo nada. Exato. Então, medir para gerir. E definindo onde você quer chegar e tendo ali minimamente o que você vai medir, estruturar uma equipe que consiga te entregar o que você precisa entregar e a partir daí estruturar o que você vai vender. Por mais que comece na venda e depois você vem desdobrando, não adianta sair vendendo sem saber o rumo que você quer chegar. Então, começar com uma estratégia de longo prazo, estruturar a gestão, pessoas e aí partir para venda. Venda que pode, venda de conteúdo, de relacionamento que a gente pode fazer, viu? Que legal, que aula, meu brother. Obrigado por mais essa participação aqui nos donos das vendas e tá aqui um cara que manja de venda no jurídico. Obrigado, eu que agradeço, Léo.